coral delas, Deus abençoe nossas queridas irmãs que hoje estão cooperando. Segundo o livro das Crônicas, o capítulo é o 29. Vamos ler o versículo de número 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Amém, queridos? Até aqui eu quero pregar sobre o tema As certezas de Ezequias. Retorne por bondade ao seu lugar de assento, com a Bíblia aberta, em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas 29. Amigo visitante, talvez a sua primeira vez aqui, você é bem-vindo, bem-vinda. E todas as quintas nós pregamos na série Reis da Bíblia. E desta feita, eu me deparei com um personagem que eu estava até um pouco ansioso para chegar nele, que é Ezequias. E eu devo ficar algumas quintas pregando sobre este Ezequias, a ponto da Bíblia dizer que antes dele não teve outro, e nem depois dele vai haver outro tão reto, tão servo para com Deus como era Ezequias. E esta mensagem de hoje abre uma sequência de outras tantas que deveremos falar sobre Ezequias. Eu acho interessante, amados, que a primeira certeza que houve em Ezequias foi de seguir os bons exemplos. Perceba que o versículo 2 vai dizer o texto que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo o que fizera Davi, o seu pai. Bom, para começo de conversa, Davi não era pai dele. Isso aqui é uma figura de linguagem, porque Davi, na verdade, é o cabeça da tribo de Judá, o rei de Judá, o rei que foi exemplo. Então a Bíblia vai dizer, muitas vezes, se passará anos e anos e anos, e vai dizer, e fez o que era reto como Davi. Na verdade, Ezequias era filho de Acás. E Acás foi o personagem que eu preguei quinta passada. E você lembra, quem estava aqui, que Acás, ele fechou as portas da casa do Senhor. Mas veio Ezequias e abriu as portas da casa do Senhor. E aqui eu aprendo que tem coisas boas que a gente aprende com os nossos ancestrais. Mas tem coisa ruim que a gente aprende. E você tem que ter o discernimento de quebrar o ciclo, ou continuar o ciclo. Porque se você aprendeu coisas ruins, se os vossos pais, e pelo amor de Deus, a gente tem que honrar os nossos pais, mas honrar uma coisa. Agora, seguir maus exemplos é outra. Você não vai deixar de amar o teu pai, tua mãe, ou a memória deles, se eles não existem mais na terra. Você não vai deixar de desonrá-los pelo fato de você não seguir tudo o que eles faziam.
Porque pode ser que eles fizeram coisas erradas, não porque eles eram maus, é porque era aquilo que eles sabiam na época. Então eu acho, e eu converso com pessoas muitas vezes que dizem assim: pastor, eu até queria ir para a tua igreja, mas meu papai morreu e ele não iria para a tua igreja. Bom, talvez não tinha na época, talvez ele tinha outra opção. Pastor, mas eu não aprendi assim. Eu era de outra crença, foi assim que eu fui criado. Pois é, mas agora é te revelada a palavra de Deus. Talvez os teus ancestrais não tiveram o privilégio que você está tendo de ouvir Bíblia, de ser ensinado, de ter a compreensão da palavra. Os tempos mudaram, mas eu acho interessante que Ezequias, ele não seguiu o pai dele, Acás, porque o pai dele fez tudo errado. O pai dele fechou, lacrou as portas da casa de Deus, foi servir a outros deuses. Mas o Ezequias, ele tinha o discernimento de pensar o seguinte: eu não vou seguir o que o meu pai fez, mas eu vou seguir um ancestral mais distante. Ele procurou na genealogia, e talvez eu imagino Ezequias dizendo: meu pai Acás eu não sigo, meu avô Acasias eu não sigo, fulano eu não sigo, mas lá atrás meu tataravô era Davi, este fazia o que era reto aos olhos do Senhor. É a ele que eu vou seguir, é a ele que eu vou imitar. Sabe o que é que eu aprendo? Dá para imitar gente boa, dá para seguir bons exemplos, dá para fazer o que é reto aos olhos do Senhor, conforme algum exemplo que você achou. Então Ezequias tinha essa certeza, e eu sei que Deus está falando com alguém aqui, e dizendo para você: se não dá para imitar o pai, se não dá para imitar o vovô, a vovó, mas imite alguém dessa igreja, imite, quem sabe, algum obreiro, algum pastor, algum ancião. Tem coisa boa para você imitar nesta terra. Segundo a certeza de Ezequias, ele tinha certeza que era chegada a hora de se abrir para as coisas espirituais. Porque não dá para ficar fechado, resistindo, teimando com Deus a vida inteira. A Bíblia diz no versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, sabe o que fez ele? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Você percebeu que a Bíblia diz no primeiro ano, no primeiro mês? Você sabe quando um rei assume o poder, tem dias que são protocolos. É festa aqui, discurso ali, discurso acolá. Mas parece que quando ele vai colocar na pauta as suas primeiras tarefas, quem sabe alguém chegou para ele: Ezequias, tem que construir uma ponte lá, tem que reformar uma estrada lá, Ezequias tem que fazer umas melhorias para os agricultores, para os vinhateiros. Qual delas tu vai querer primeiro? Ele disse: nenhuma. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir a porta da casa do Senhor, que está lacrada. Eu não vou fazer nada no meu governo sem colocar Deus como prioridade. Ele abriu, mas eu entendo que quem abre a porta já está aberto.
Porque ele só fez na casa de Deus o que dentro dele estava resolvido. Ele se abriu. Se o pai dele, Acás, fechou, Ezequias abriu a porta. Ele estava aberto. Glória a Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao coração de alguns aqui esta noite, dizendo: está chegando a tua hora de se abrir para as coisas de Deus. Não adianta endurecer, não adianta resistir, porque quando você se abre, o céu também se abre. Quando você se abre, o céu se abre sobre a tua vida. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele reparou a porta, ele fez as melhorias. Eu imagino passando uma argamassa, restaurando as pedras, renovando, embelezando a casa, a porta da casa do Senhor. Chegou a hora, meu amado. Eu entendo e eu gosto de conviver com pessoa caprichosa. Eu me dá uma agonia. Os irmãos aqui que trabalham com obras na igreja sabem que o pastor Diogo todo ano está passando uma tinta, todo ano está fazendo um reparo. Não gosto de ver coisa caindo, coisa perecendo, ainda mais do que é dependência da casa do Senhor. Mas tem horas que não é a tua casa que precisa uma tinta nova, não é o teu carro que precisa um polimento, não é algo novo no material. Está na hora de você renovar a sua vida espiritual. Deixa o material um pouquinho de lado. Para de pensar em boleto. Para de pensar em CNPJ. Para de pensar no material um pouquinho. Se dedica para lembrar que há Deus nos céus e você é carente da misericórdia dele. Terceira certeza de Ezequias. Ele tinha certeza que era chegada a hora de remover os impedimentos, os obstáculos que estavam travando a vida dele. 2 Crônicas 29:5, olha o que está escrito. E disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, e tirai do santuário a imundícia. Meu Deus, eu não sei se foi hoje, porque todos os dias eu gravo lá um devocional. Eu acho que foi hoje que eu falava que o nosso corpo é santuário. Hoje eu falei que o nosso corpo, segundo diz a carta aos Coríntios, nós estamos gravando devocionais de 1,5 minutos todo dia. O nosso corpo é santuário do Espírito de Deus. Porque Deus no passado habitava numa tenda no deserto. Mas da tenda Deus saiu para habitar no templo de pedra de Salomão. Do templo de Salomão Deus habitou no templo de Zorobabel. Herodes reformou esse templo, então passou a se chamar templo de Herodes. Deus continuava a habitar naquele templo, mas chegou um dia que Jesus olhou para aquelas pedras e disse: não ficará aqui pedra sobre pedras. Oh glória! Deus estava derrubando o templo material de pedra para levantar um templo de carne e ossos. O Espírito de Deus na nova aliança, ele não habita em 4 paredes, mas o vosso corpo é santuário, é morada de Deus. Tá, pastor, então não precisa mais vir na igreja? Não, isso aqui é casa. É aqui que nos reunimos para congregar. Mas o Espírito de Deus não habita no tijolo. O Espírito Santo não está agarrado nessa cadeira, não. O Espírito Santo está na tua vida.
O Espírito Santo está trabalhando. Aí você diz assim: pastor, na minha vida eu duvido. Está sim. Porque ninguém entra por aquela porta se não foi trazido pela graça. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não me der. O Pai te olhou lá fora e mandou o Espírito dele. Então foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe a este lugar. Sabe por que ele te trouxe? Porque está acabando o teu tempo lá. Porque venceu o teu tempo no mundo. Venceu o teu tempo lá fora. É preciso você entender isso. Acabou. Eu falava com alguns candidatos para o batismo que me disseram assim: pastor, eu estou indo me batizar porque de mundo já deu. Cansei de beber, cansei de fazer festa, cansei de me frustrar. Agora eu quero uma nova vida com Deus. Oh glória! O Espírito de Deus está falando com alguém aqui esta noite. Ele está dizendo: você é meu, eu te chamei. Oh glória! Você não vai aguentar ficar longe da casa de Deus, porque tu não vai sentir em lugar nenhum o que só dentro da casa de Deus tu sente. Só que eu não sei se tu vai dar glória agora. Mas Ezequias disse: tirai a imundícia do santuário. Tu acha que o ser humano é fácil? Eu não sei se tu é santo, eu não sou. A gente come arroz e feijão. E de vez em quando tem que fazer uma faxininha aqui. Eu me dou uma agonia. Às vezes termina o culto, fica um papel de bala no chão, fica um copinho plástico amassado. E eu não deixo para a irmã Cleci, que faz gentilmente a limpeza aqui do templo. Eu saio catando embaixo dos bancos e vou juntando o que eu posso. Depois eu sei que ela vem e faz a limpeza como ela sempre faz. Mas eu já vou tirando, porque me dá uma agonia. Porque eu penso assim: se eu posso, eu tenho que aprender a fazer faxina. Deus gosta de faxineiros e faxineiras que vê a sujeira e diz: eu vou tirar. Como que o Espírito Santo, que é santo, que é santo, que é santo, vai habitar no meio da bagunça? Sabe por que essa igreja não está bombando de gente? É porque eu ainda prego a palavra. Aqui a gente trata bem as pessoas, mas não massageia o ego do pecador. Em nós não há bem nenhum. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amado, Deus quer habitar na tua vida, Deus quer manifestar na tua vida, mas se tem tranqueira, tira. Se tem coisa errada, tira. Se tem vício, tira. Se tem mania, tira. Tira, porque a hora que tu tirar, Deus vai botar coisa boa. Tira que Deus bota. Tira que Deus bota. Cutuca a pessoa do teu lado até ela ficar nervosa. Diga pra ela: se tem coisa pra tirar aí, tira, criatura. Faz faxina. Aleluia. Esse pastor não tem medo de perder membro da igreja. Não tem. Eu tenho medo de botar a cabeça no travesseiro e não dormir depois. Que era para falar e não falei.
Eu tenho medo de um dia alguém gritar o meu nome no inferno, porque eu não preguei a verdade, porque eu reconheço que tem gente que está enrolando as pessoas aí fora, mas eu não te enrolo, eu prego a palavra. Um dia tu vai me encontrar na Nova Jerusalém, nem que seja vendendo picolé pelas ruas de ouro e de cristal, mas você vai dizer: valeu a pena, pastor, tu pregou a verdade da palavra. Quarta certeza de Ezequias: ele tinha certeza que depois que tu calibra o foco, não descalibra mais. Veja o que ele disse. Versículo 6. Porque os nossos pais prevaricaram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o deixaram, vírgula, desviaram o seu rosto do tabernáculo, e lhe voltaram as costas. Você percebeu que Ezequias, ele não se inclui? Ele diz: os nossos pais se desviaram, voltaram as costas, mas ele está dizendo: eu não desvio, não. Eu não vou tirar o meu foco daquilo que eu sei que é a verdade. Eu não vou sair deste caminho. Eu não vou mais para o barranco. Eu não vou tomar outra via. Eu vou ser fiel. Eu não vou virar as costas para Deus. Eu não vou virar as costas para um Deus bondoso. Ao contrário, eu vou caminhar em direção à glória dele. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Você vai ter oportunidades de desviar o teu foco, de tomar outro rumo, de te tirarem da casa do Senhor, mas você vai ter que ser firme e dizer: de Deus não tiro meus olhos, da palavra não tiro meu foco. Isto é essencial para a tua vida. Quinta certeza de Ezequias: ele tinha certeza que as coisas para Deus têm que custar um pouco. Versículo 7. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimavam incenso, nem ofereceram mais holocaustos. Se você analisar, tudo que tu mantém em funcionamento, ele tem um custo. Manter as lâmpadas, essas lâmpadas aqui é a lâmpada da menorá, que do candelabro, que tinha 7 pavios, que ardiam aquelas 7 lâmpadas. Tinha que trocar o azeite, tinha que usar o espavitador, tinha que trocar o pavio, porque quando ele estava terminando, colocava um pavio novo. Quando o óleo ficava rançoso, colocava azeite novo. Então eu percebo que para servir a Deus tem um custo. O custo do óleo, o custo do pavio que queima, o custo da manutenção, da vigilância, porque as lâmpadas, por tradição, não podiam apagar. Tinham que estar acesa. Uma lâmpada apagada não custa nada, mas uma lâmpada acesa custa. E aí a Bíblia diz: não queimavam mais incenso. O que era o incenso? Era uma sequência de pós aromáticos: onixa, gálgamo, mirra, para ir atrás daqueles pós que era usado para perfumes na época. Era caro. Eles traziam aquele pó e derramavam sobre brasas acesas. Aquele pó no meio da brasa levantava uma fumaça cheirosa, que eles chamavam incenso.
E tudo isso gerava um custo. Já imaginou os holocaustos? O camarada podia trazer um cordeiro, podia trazer um par de pombos, podia trazer um novilho. Sabe o que é tu chegar no campo, chegar para o teu funcionário e dizer: eu quero um novilho para o holocausto? Daí o teu funcionário: esse aqui, pá. Não, eu quero o melhor novilho da minha fazenda, porque eu vou queimar no altar em sacrifício ao meu Deus. Você percebeu que toda adoração ela tem preço? É por isso que para chegar aqui, para servir a Deus, eu não tenho dó se você gastou uma borracha de pneu. Eu não tenho dó se você gastou um pedágio. Eu não tenho dó se você gastou uns litros de gasolina. Eu não tenho dó se você tomou um banho especial, colocou a tua melhor roupa. Sabe por que eu não tenho dó? Porque eu sei que isso vai desencadear uma série de virtudes e de bênçãos sobre a tua vida. Davi disse: eu não ofereço para o meu Deus alguma coisa que não me custe nada. Servir a Deus tem que ter preço, amados. Servir a Deus tem preço. Eu vou para o mundo. O Satanás não cobra nada lá fora. Meu Deus do céu. Está matando, roubando e destruindo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tem preço você estar aqui. Eu sei que ficar vendo uma série no Netflix com a bacia de pipoca na mão talvez seria uma programação mais cômoda, mas você abriu mão de tudo isso e está aqui queimando incenso. E você está aqui oferecendo holocausto, pagando preço. Sabe o que é isso? Tem um Deus lá no céu que está assistindo. É esse Deus que saberá como te recompensar. Glória a Deus. Qual certeza mais tinha Ezequias? Ele tinha certeza que a adoração gera bons resultados. Agora tu vai gostar. O versículo 9. Porque eis que os nossos pais caíram à espada. E por isso nossos filhos, nossas filhas, mulheres, estiveram em cativeiro. Sabe o que Ezequias está discursando para as pessoas do reino? Ele está dizendo: sabe por que os pais de vocês caíram nas batalhas? Sabe por que a Amonita baixou o sarrafo em nós? Midianitas, nós perdemos as batalhas, as guerras. Vossos pais caíram à espada. Mulheres, crianças foram levadas para terras longínquas em cativeiro. Por quê? Porque vocês viraram as costas. Agora, uma coisa eu aprendi na Bíblia: os antônimos são verdadeiros. Se virando as costas para Deus, negligenciando Deus, cai a espada, é levado em cativeiro, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu adoro, quanto mais eu glorifico, quanto mais prazer eu tenho nas coisas de Deus, você não vai cair a espada, mas você vai ter vitória nas tuas batalhas. E ninguém dos teus vai ser levado para o cativeiro das drogas, da depressão, do divórcio, das más notícias. Não. Se você veio aqui para adorar, te prepara. Tem coisa boa que está a teu caminho. Levante a palma da sua mão.
Eu quero verbalizar uma palavra. Você não vai tombar nessa batalha, não. Você não vai cair envergonhada nesta peleja. O teu Deus vai te honrar. O teu Deus vai te exaltar. Quem pode abrir a boca e dar glória a Deus? Próxima certeza de Ezequias. Ele entendeu, ele compreendeu que o entendimento gera propósitos. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. O que eu gosto é quando ele diz assim: agora eu estou resolvido. Diz diferente na versão de vocês? Tem versão que diz: agora eu farei um propósito. Coração, porque está levev no hebraico, que é coração. No hebraico está coração. Coração mesmo, é o correto. Seria a tradução raiz do texto. Levev, eu estava consultando ali e é isso mesmo. Agora propus no meu coração. Só que como coração, embora esteja no original, mas na verdade coração é um músculo. Então seria um sentido que o escritor estava dizendo: agora eu resolvi. Mas os hebreus usavam a expressão coração. Coração. Então o certo é coração. Mas o teu coração é um órgão e ele tem uma linguagem metafórica. O que Ezequias está dizendo é o seguinte: eu estou resolvido. Eu fiz um propósito. Aí eu acabo entendendo às vezes por que alguém se afasta de Deus. A conclusão que eu chego é: nunca de fato entendeu bem quem era Deus. Porque quando você entende bem o que é Deus, quando você entende bem da sua fragilidade, a não ser que tu se ache o super-homem, a não ser que está saindo raio de fogos da tua mão, que nem saía do Ultraman, do Spectreman, a não ser que você seja o Lanterna Verde, eu não sabia, Capitão América, a Mulher Maravilha, o Thor, o Jaspion, o Jiraiya. Só se tu é um desses e eu não sabia. Eu não sou. Queria ser quando eu era pequeno, é verdade. Mas quando você entende a tua pequenez, e não tem um dia que eu não chegue diante de Deus e diga para ele: lembra como te disse Abraão, que eu sou pó, eu sou cinza na tua presença. Lembra que eu sou dependente, frágil, carente de ti, Senhor. Até porque eu nunca vi alguém se dar bem dando carteirada em Deus. O senhor sabe com quem está falando? Eu sou o Altair, eu sou o Luiz. Não. Ninguém dá carteiraço em Deus. Se humilha. Se humilha para Deus. Faz um propósito. Quando você entende Deus, pastor pode pregar a Bíblia pesado que você não acha ruim. Eu posso dar um coice na tua canela, tu não acha ruim. Um dia Jesus não quis fazer milagre. Um dia Jesus não estava a fim de multiplicar pão, porque ele vinha que tinha gente em roda dele que só queria pão, que só queria peixe. E sempre tem uns penetra no meio que, quem sabe, ficavam chuleando uma picanha. Olha, ele multiplica pão, multiplica peixe, vá que uma hora ele multiplique uma costela minga. Aí um dia Jesus, eu creio que ele discerniu, aquele dia Jesus não estava para milagre.
Jesus começou a pregar, convertei, raça de pá. Jesus pegando pesado, a porta é estreita, pega a tua cruz, nega a ti mesmo. E o povo começou a achar ruim. Epa, hoje não sai pão, não sai peixe, não vai sair picanha, vamos correr. Aí ficou só uma meia dúzia, os 12. Jesus olhou para os discípulos e disse assim. Interessante que Jesus viu o povo indo embora, criticando ele. Jesus não estava nem aí. Por isso que eu não perco mais sono também, por essas coisas. Não vejo mais o camarada na igreja. Bom, a culpa não deve ser minha. Quem sabe a cruz para ele é um negócio difícil. Quem sabe o céu, ele não entendeu bem o que é o céu. Quem sabe o inferno, ele acha que é só na pintura de Da Vinci. Não, o Da Vinci foi a mesa, né? É Dante. A comédia, a Divina Comédia de Dante, que fala lá dos degraus do inferno. Até quero que você leia o livro de Dante, assista ao filme dele, porque eu tenho certeza que tu vai vir correndo pedir o batismo. Eu imagino. Aí Jesus chegou para os discípulos e disse assim: e vocês? E Jesus dando de voadeira naquele dia, com os 2 pés. E vocês não querem ir embora também? Aí o Pedro olhou para ele e disse: olha o entendimento. Olha quem tem propósito. Ele disse: para onde? Para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Se Jesus me der carro zero, não der, não interessa. Se me der empresa, não der, eu continuo adorando. Se Jesus me der fazenda cheia de gado ou não te der, continua adorando. Porque para onde que é quem vai tu? Tu vai para onde? Se é só nele que tu tem a vida eterna. Ezequias disse: eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Cutuca a pessoa do teu lado, chacoalha ela e diga: e você já se resolveu? Já se resolveu, criatura? Te resolve, criatura. A boa notícia da noite é que eu estou encerrando. Última certeza de Ezequias: que tem coisa boa que foi deixada, mas tem que ser retomada. Versículo 19: todos os objetos que o rei Acás no seu reinado lançou fora, na sua transgressão, os levitas falando para Ezequias: já preparamos, Ezequias, e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Sabe o que o Acás fez? Ele perguntou: e esses garfos aqui? Isso aqui é para manipulação do sacerdote no altar. Não precisa, vamos vender, isso aqui é de ouro. E essa pá é para mover a lenha aqui, as brasas do... Não precisa, isso aqui é de prata, vale bastante. Vamos vender, vai para o cofre do tesouro para pagar tributo para os moabitas. E essas bacias de ouro, Acás, vamos vender. Mas daí nós vamos quebrar, mas quebra, não estou nem aí para casa de Deus, vamos fazer dinheiro. Agora vem Ezequias. Ezequias manda os levitas dizer: eu quero as bacias de volta, eu quero os garfos de volta, eu quero as taças de volta, os utensílios para a casa de Deus. Aquilo que era bom foi tirado, vai ter que voltar, vai ter que voltar. Você sabia que tinha... Lembra que antes eu falei que tem imundícia que tem que tirar? Mas tem coisa boa
atitudes boas que tu tinha para com Deus, que tu vai ter que reacender isso na tua vida. Nem a Aline sabe dessa, mas quando eu era novo convertido lá em Carazinho, não te assusta, é coisa boa. A pressão dela foi a 21/18. Tinha uma igrejinha lá na Vila Nova, lá perto da Antena. Igrejinha de madeira, não existe mais, derrubaram, fizeram uma linda. Estava caindo a casinha com a placa da igreja. Eu me fechava lá e orava horas, com fresta desse tamanho. E eu me lembro daquele tempo que eu passava com Deus. E às vezes eu estou com meu joelho dobrado, orando a Deus, e eu posso dizer para Deus: Deus, se passaram 25 anos, mas eu estou fazendo as mesmas coisas, que eu nunca vou poder deixar de fazer. Deus pergunta para alguém aqui: o que é que você perdeu, que você tem que retomar? Sabe o que Jesus disse em Apocalipse? Tenho contra ti que tu deixaste aquele Fiat 147 que eu gostava. Está escrito isso. Tenho contra ti que tu vendeu aquele Fusca que tossia em 2 pistão, que eu gostava. Tenho contra ti que tu vendeu aquela fazenda. Não. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Porque quando você está no primeiro amor, não tem inverno, não tem frio, não tem ameaça de gripe. Agora está uma onda. Tem gente que ficou em casa, tem gente gripada, tem gente doente. Eu respeito e oro, mas tem gente que está com medo. Eu não vou, porque onde tiver um ser humano, ali vai ter um vírus. Amado, clama o sangue de Jesus e vem adorar. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A Bíblia diz que foi trazido de volta para a casa de Deus. O que é que você precisa reatar essa noite? O que é que você precisa retomar? Retoma, aviva, coloca gasolina nesta chama, faz incendiar teu coração para as coisas de Deus. Fique em pé, eu quero estar orando por tua vida. Glória a Deus. Oh glória, eu sinto Deus. Eu quero convidar pessoas a estarem aqui na frente. Se você acha que precisa, se você está resolvido a fazer um propósito, salta do teu banco.